Já estamos de volta com o Viver Saúde, que hoje fala sobre a saúde da mulher, com a participação das enfermeiras e professoras da Univap, professora Conceição e professora Luciene. Professora Conceição, por que hoje as mulheres têm tanta dificuldade para engravidar? Olha, Fabiana, eu não diria dificuldade. Eu diria o seguinte, hoje a mulher ela está mais presente na sociedade. Então, ela está preocupada com a independência econômica, com a formação dela. E como a professora Luciene falou, ela quer fazer a faculdade, ela quer ter o posicionamento dela profissional dentro da empresa. E aí depois ela pensa em ter filhos. Então, é tanto que assim, as mulheres elas não estão tendo muitos filhos. A média de filhos hoje está 1,9, que não cobre mais a mortalidade infantil. Né? Os países que mais estão tendo filho hoje é a Índia e a China. O Brasil já está 1,9. Então, é mais ou menos, é desenvolvimento mesmo, é querer estar mais presente na sociedade, é querer ter uma independência econômica, é pensar que dá o melhor para esse filho, né, ter uma estrutura econômica. Eu acredito também que a ciência cresceu muito, né? Hoje é possível você identificar o porquê não. A gente vê na história, quando você assiste um filme de época, uma novela, onde aquela mulher que não ficava grávida, ficava sem saber. Né? Era até um mito, uma coisa escondida que acontecia. E hoje, com a ciência, se pode saber a causa, procura se tratar, procura métodos alternativos de gravidez, né? Nem sei se é assim que chama bem, métodos alternativos. E isso acho que contribui com o casal, né? Que deseja ter um filho e pode até programar esse nascimento. Professora Conceição, eu queria que a senhora falasse sobre os programas assistenciais que podem melhorar aí o apoio à mulher na hora do nascimento do bebê. Então, hoje o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município, está trabalhando, né, para que cada vez mais melhore a qualidade de assistência ao nascimento. Então, por exemplo, hoje já existem os centros de parto normal. Na nossa região aqui do Vale, existe o centro de parto normal no Hospital São Francisco, onde a mulher não fica mais numa enfermaria, dividindo a enfermaria com mais 2, 3 parturientes. Ela fica em um apartamento, é respeitada a privacidade dela. Ela tem direito a um acompanhante, né? Um acompanhante de escolha dela. Mesmo que ela não tenha um plano de saúde? Qualquer plano de saúde, né? Ela tem direito a acompanhante. Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser uma amiga, uma irmã. É lei federal e lei estadual também. Mas na prática isso não acontece, assim, se a mulher não souber que ela tem esse direito, é difícil isso acontecer, né? Os hospitais não oferecem esse tipo de informação. Eu diria o seguinte, se o hospital não oferecer, que essa mulher pegue a lei, a cópia da lei, né, e leve para o hospital e mostre que ela tem direito. Então a mulher tem direito no pré-parto, durante o seu parto e pós-parto? Durante o pré-natal, no pré-parto, o parto e o pós-parto. E tem mais, por exemplo, as maternidades, elas não podem ter um horário fixo de visita. O horário de visita da mulher no pós-parto, ele tem que ser flexível, porque o nascimento é um grande acontecimento no meio da família. A gente não pode comparar o nascimento como uma doença, como se fosse uma pessoa na UTI, não. E ela tem esse direito. Por exemplo, se o marido trabalha o dia todo, só pode ir à noite, este marido tem direito a ver o filho, a esposa, à noite no hospital. Isso são direitos que a mulher tem durante a maternidade. Mas por que esses direitos eles só
Por que a mulher só tem direito a isso? Se ela tiver conhecimento da legislação, por que isso não é exercido assim, na prática mesmo? Olha, é procurado divulgar. O Ministério já elaborou várias cartilhas. O próprio Serviço de Saúde procura, por exemplo, eu dou aula de saúde da mulher. Onde a gente dá estágio, a gente procura informar ao casal que está ali, que ele tem esse direito. Então, é procurado informar assim, o máximo que a gente pode sobre isso. Existe literaturas na internet que está especificado direitos que a mulher tem durante o parto. O próprio estado de São Paulo está dentro dos direitos do paciente. Conceição, não estaria, eu sou professora de administração e a gente vê muita planta física do hospital. Será que isso não estaria ligado? Isso não seria uma dificuldade em receber o pai, receber o acompanhante? A gente vê que os gerentes alegam muito falta de estrutura física. Eu não teria como acomodar esse acompanhante. Porém, eu acredito que a presença ali é muito mais importante, né? Como é que você vê isso? Então, hoje existe toda assim, uma valorização da ambientação física. Por isso que é importante esses centros de parto. Então, e o que ele tem de diferente do centro obstétrico, o centro de parto do centro obstétrico? Então, atualmente, o Ministério da Saúde está lançando, né, a Rede Cegonha, que é uma marca que está estimulando justamente com a Secretaria de Saúde do Estado e os municípios, a que os hospitais, as maternidades de grande porte, tenham centros de parto. Esse centro de parto, normalmente tem 5 apartamentos, tem banheiro privativo, tem espaço para que o acompanhante fique ao lado da paciente. Agora, o que favorece isso? Favorece que a paciente fica mais relaxada, né? Se ela fica mais relaxada, a oxigenação para o feto melhora, favorece a dilatação do colo, abrevia o tempo do trabalho de parto, favorece uma evolução mais rápida para o parto normal, né? É diferente de uma parturiente numa enfermaria, sem alguém conhecido do lado dela, que ela fica tensa, né? Diminuindo o diâmetro dessas artérias, diminuindo a oxigenação para o feto, né? E também interferindo na dilatação do colo, e isso desfavorece a evolução para um parto normal. Então, e hoje a gente sabe que mulheres que fazem cesárea têm probabilidade maior de ter fatores de risco, né, de uma infecção, né, do que o parto normal. Professora, mas o parto normal ele é muito incentivado até mesmo pelo governo, né? Mas a gente sabe que em alguns casos ele não é a melhor opção e ele pode inclusive oferecer risco para o bebê e para a mãe. Como que a senhora avalia isso, né? A senhora que trabalha com essa parte de enfermagem, assim, como avaliar se é um caso de forçar esse parto normal ou de encaminhar mesmo a paciente para cesárea, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Fabiana, o que a gente observa é o seguinte: o parto normal, o ideal é que a mulher receba toda a orientação, informação sobre o que é um parto normal durante o pré-natal, né? Se você explicar a fisiologia, o útero, quais são os sinais e sintomas que ela vai sentir para procurar a maternidade no momento do parto, essa mulher vai preparada e a probabilidade do parto normal é bem maior do que uma cesárea. Agora, quando a mulher está desinformada, sem conhecer o que está acontecendo com o organismo dela, então aí aparece a contração, ela tem medo do que vem depois, aí ela começa a ficar tensa, né? E às vezes, muitas das vezes vai para o hospital bem antes do trabalho de parto, né? Porque durante toda a gravidez ela sente contração, só que no início são perceptíveis. Essa indicação, Conceição, é feita durante
o acompanhamento da gestante pela enfermeira ou pelo médico, não é isso? Isso. Ali é possível identificar se existe alguma complicação, como hipertensão, alguma história que impossibilitaria o parto normal. Isso Olha, normalmente, assim que a gente avalia? A cesárea, ela tem a sua indicação. Uhum. É esperado que 15% dos nascidos de todas as gestações evolua para uma cesárea, que justamente são aquelas gestações de alto risco que não pode aguardar por um parto normal, que tem indicação. E os outros 85% evolua para um parto normal. O que não é o que acontece Porque também ultimamente. É preciso né? deixar bem claro mesmo essa questão do parto normal, do que é um parto normal, né? O parto normal, ele precisa ter essas condições da contração, da dilatação, né? Isso. Então, o que eu disse é em relação a você forçar esse parto normal, que eu já acho que ele já deixa de ser parto normal, né? A partir do momento em que você sacrifica a mãe, ela não tem condição de ter o parto normal, né? E essa situação é forçada, podendo inclusive chegar aí o neném passar da hora, né? Que a gente ouve dizer, vê na televisão, em alguns casos. Então, infelizmente, isso não é bem orientado ainda, né? Não, mas eu acho que a maioria dos hospitais não é isso que acontece. É mais uma falta de informação mesmo, correta. É isso que eu estou falando, é uma falta de orientação no pré-natal, que ela vai bem antes do momento de um trabalho de parto realmente, aí pensa que ainda não está em trabalho de parto e acha que está se forçando um trabalho de parto. Uhum. Porque o trabalho de parto ele é mais rápido, né? E não é para demorar 24 horas. Sim. Né? Não é assim, é que às vezes ela vai bem antes por falta de orientação, de informação. A gente que trabalha nessa área, quando você orienta a mulher, ela vai no momento certo, ela passa pouco tempo em trabalho de parto, já tem o bebezinho, e a gente não fala nem em dor, a gente fala em contração, porque a limiar de dor varia de mulher para mulher. Tem mulheres que ficam 45 minutos, 2 horas, tem um filho e a gente pergunta como que foi? Ela diz, eu senti só uma cólica e o bebezinho nasceu. Né? Tem outras que falam assim, foi suportável. Tem outras que falam, foi terrível. Né? Então, é limiar de dor. Quando a gente está orientando, preparando a gestante para o parto, a gente não fala nem em dor. A gente fala que é contração, que ali é um músculo, e por efeito hormonal, né, esse músculo vai contrair, que vai fazer dilatar o colo para o bebezinho nascer. A gente orienta exercício respiratório, para o relaxamento, e ela vai participando, sabe o que está acontecendo com o organismo dela. E a recuperação também é muito mais rápida. Né? Bem mais rápido. Conceição, a gente falou aqui da adolescência, né, uma fase importantíssima para a mulher, onde vem a menarca, o cuidado, o autocuidado com o corpo. Falamos da gravidez, outro momento importante. E aí tem um momento que é bastante curioso, que é o climatério. Importantíssimo, né? Que é uma outra fase, acho que é um outro ciclo. Outro ciclo. E que é uma fase que a mulher tem que se preparar, né? Porque também varia de mulher para mulher. Tem mulheres que sentem bastante desconforto e tem mulheres que sentem menos desconforto. E hoje, com a informação, né, através da internet, dos cuidados, da evolução da medicina também, é orientado a mulher através de alimentação, exercício físico, para que essa mulher fique cada vez mais se sentindo bem e passe por essa fase de uma maneira saudável, né? A gente trabalha também essa fase do climatério, mostrando como evitar as doenças crônicas não transmissíveis, como evitar as neoplasias mais incidentes que acontecem, como o câncer de colo de útero e o câncer de mama, né? O câncer de mama não se evita, mas se detecta precocemente, né? E o câncer de colo de útero se evita através do exame Papa Nicolau. Então a gente incentiva que essa mulher faça esse exame. Hoje a gente sabe, se ela tiver 2 exames de Papa Nicolau normais, feitos consecutivamente,
basta ela fazer uma vez a cada 3 anos. E hoje a mulher, a gente está falando, você já deu algumas dicas, né? Mas para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem mais algumas dicas para as mulheres, para elas terem aí uma qualidade de vida melhor e cuidar mais da sua saúde também. Então, são palavras que a gente repete bastante, que são exercícios físicos, né? Alimentação saudável, procurar evitar o estresse, né? Que hoje o estresse, a gente fala, estresse é a treva, né? O estresse envelhece, favorece aumento de pressão, né? E não faz bem a ninguém. E procurar ser otimista, né? Bastante otimista, que cada vez mais a longevidade vai aumentando. Separar um tempinho para ela, né? Porque a mulher aí na sociedade, com o seu papel cada dia mais intenso, mais presente em cada momento, em casa, no trabalho, ela precisa separar um tempinho para ela. Ela ser, né? Ser eu num pequeno momento. Acho que isso é uma coisa importante. Né, se autocuidar. Isso mesmo. Que às vezes ela cuida bastante dos outros e esquece dela. Né? Isso acontece então, com a gente. Ótimas dicas aí para a mulherada que está assistindo a gente. Obrigada então pela presença de vocês e obrigada a você também que nos acompanhou aí de casa. Continue ligado na programação da TV Univap. Até mais!